Olha só, as dízimas periódicas, elas se dividem em dois grupos. Elas podem ser dízimas periódicas simples e podem ser também dízimas periódicas compostas. Professor, qual é a diferença de uma dízima periódica simples para uma dízima periódica composta? É o que a gente vai ver agora. Olha só, a dízima periódica simples, o período, ou seja, o número que se repete, vem logo após a vírgula. Ah, não entendeu nada? Vamos ver aqui com exemplo numérico. Aqui eu tenho dois exemplos de dízimas periódicas simples. Eu tenho o 0,333. Você percebe que logo após a vírgula, o número que aparece, ele começa a se repetir. Então, logo após a vírgula apareceu o 3, que é o período, que é a parte que se repete, certo? Essa é uma dízima periódica simples. A forma reduzida ou simplificada dessa dízima, para eu não ficar escrevendo vários 3 aqui com reticências, eu coloco 0,3 e sobre o 3 eu coloco um tracinho. Esse tracinho me indica que o 3 é o período, que o 3 é a parte da dízima que se repete, ok? Então, logo, o período dessa dízima é o 3. Outro exemplo, eu tenho aqui 2,8686 infinitamente. Você percebe também que logo após a vírgula já apareceu o número que se repete, que é o 86. Qual a forma simplificada dessa dízima? 2,86. Percebe que o traço vem aqui sobre o 8 e o 6? Porque o 8 e o 6 formam o período dessa dízima. No exemplo anterior, 0,33, o período era formado por apenas um algarismo, que é o algarismo 3. Nesse exemplo, 2,8686, o período já é formado por dois algarismos, pelo 8 e pelo 6. Percebe que eles que se repetem aqui, logo o traço tem que vir sobre os dois algarismos. O período dessa dízima, então, é 86. Certo? Agora, a dízima periódica composta. Ela é formada por uma parte não periódica, que não se repete, e uma parte periódica. Vamos ver os exemplos. Aqui eu tenho 0,7222 infinitamente. Você percebe que logo após a vírgula apareceu um número que não se repete. Olha só, apareceu o 7 aqui. E depois do 7, aí sim apareceu o período 2, que é o número que se repete, certo? Esse número 7, que é o número que não se repete, nós chamamos de antiperíodo. Então, toda dízima periódica que logo após a vírgula apresenta um antiperíodo e o período, apresenta essas duas partes, ela é chamada de dízima periódica composta. Nesse caso, o 0,7222 é uma dízima periódica composta. A sua forma simplificada é 0,72 com o traço em cima, porque é o 2 que é o período, mas percebe que essa parte aqui não tem o traço, que é o antiperíodo. Então, a dízima ela possui o antiperíodo e o período, logo, dízima periódica composta. No segundo exemplo, nós temos 1,34999 infinitamente. Você percebe de cara aqui que o número que se repete é o 9. Logo, 9 é o período dessa dízima. Mas antes do 9, apareceram dois outros números. Apareceu o 4 e o 3. Esse 4 e esse 3, eles são os antiperíodos, né? Eles não se repetem. A forma simplificada dessa dízima é 1,34, 1,349 com o traço sobre o 9, porque o 9 é o período. E aqui você percebe que essa dízima possui o antiperíodo, que são os números que não se repetem, e o período, possui duas partes. Logo, ela é uma dízima periódica composta. Ok?